Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Muito obrigado pela introdução, Renos. Bem-vindo ao nosso programa, onde estaremos discutindo as descobertas preocupantes do último relatório Perspectivas Econômicas Globais. Sim, é um momento realmente crítico. E este relatório, sabe, ele realmente destaca alguns desafios econômicos globais sérios para que os formuladores de políticas considerem. De fato, hoje vamos explorar o cenário econômico global, que está em deterioração e também aprofundar nas crescentes vulnerabilidades em países de baixa renda e situações de fragilidade. Então, indo direto ao ponto, qual é o panorama geral para o crescimento global, de fato, nos próximos anos? Bem, é bastante desolador, para ser honesto. O crescimento global, sabe, está projetado para enfraquecer para apenas 2,3% em 2025. Uau, 2,3%. O que isso significa em um contexto histórico? É particularmente baixo? Sim, absolutamente. Esse número marca a taxa mais lenta de crescimento global que vimos desde 2008, quando você exclui recessões globais declaradas. Então, é uma desaceleração significativa. E olhando um pouco mais adiante, né, para os próximos anos, digamos até 2027, a perspectiva melhora? Infelizmente, não significativamente. Até 2027, o crescimento do Produto Interno Bruto Global, ou PIB, deve ter uma média de apenas 2,5% ao longo de toda esta década, os anos 2020. O ritmo mais lento, você quer dizer, de qualquer década desde os anos 60? Isso é um mínimo histórico e tanto, não é? Precisamente. É uma tendência muito preocupante e, mais do que isso, essa revisão para baixo particular do crescimento global este ano, ela é impulsionada principalmente pelas economias avançadas. Então, quais são os fatores específicos, então, que contribuem para essa desaceleração global, especialmente, sabe, dado o impacto nas economias avançadas que você acabou de mencionar? Bem, uma grande parte disso, tem sido a pura imprevisibilidade. Vimos, na verdade, medidas de incerteza da política comercial global atingirem máximas históricas nos últimos meses, níveis verdadeiramente sem precedentes de imprevisibilidade. E como essa incerteza se manifestou em termos reais, particularmente em mercados financeiros? Vimos um pico acentuado na volatilidade do mercado financeiro. Isso aconteceu no início de abril, diretamente, devido às tensões comerciais crescentes, o que, por sua vez, fez com que os mercados de ações globais despencassem. Isso soa, bem, turbulento. As coisas se estabilizaram depois desse choque inicial? Sim, felizmente. Os preços dos ativos, em grande parte, se recuperaram, sabe? Depois que uma pausa tarifária inicial de 90 dias foi anunciada, e após a reversão de tarifas entre os Estados Unidos e a China, que aconteceu em maio. E quanto às economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, ou EMD? Elas experimentaram efeitos semelhantes? Sim, inicialmente. Os spreads soberanos das EMED também subiram em abril, particularmente entre as economias que enfrentam maiores barreiras comerciais prospectivas. Mas, assim como o mercado mais amplo, esses spreads geralmente recuaram à medida que as tensões comerciais foram parcialmente desescaladas. Isso é, isso é bom de ouvir, que alguma estabilidade retornou. Mas, sabe, mudando um pouco de assunto, como essa desaceleração global geral está impactando o investimento? Concentrada em áreas específicas? Sim, realmente é. A desaceleração global está, de fato, fortemente concentrada no investimento, incluindo o investimento estrangeiro direto, ou IED, e também fluxos de carteira. E por que essa concentração específica no investimento é importante? Bem, esses fluxos tendem a responder de forma bem direta às mudanças na demanda, então eles são frequentemente
um indicador antecedente. O que é preocupante é que os fluxos de IED para as EMED caíram para menos da metade do seu nível de pico lá em 2008. Essa é uma queda significativa. E isso deve continuar. Infelizmente, sim. Eles provavelmente permanecerão, bastante contidos, o que, sabe, tem implicações mais amplas para o desenvolvimento. E em termos de regiões específicas, como essa desaceleração está afetando elas? Algumas regiões estão sentindo o aperto mais do que outras? Sim, definitivamente. O crescimento está projetado para desacelerar na Ásia Oriental e na região do Pacífico, e também na Europa e Ásia Central em 2025. E por que essas regiões em particular, então? Ambas as regiões são altamente dependentes do comércio global. Então, elas estão mais expostas quando o comércio global enfrenta ventos contrários, como temos discutido. Então, dadas essas vulnerabilidades em regiões como estas, o que isso realmente significa para a política? O que precisa ser feito, sabe, em um nível mais amplo? Essa é uma pergunta muito, muito boa. O que significa é que os esforços de política multilateral são realmente cruciais. Precisamos promover um ambiente mais previsível e transparente para resolver essas tensões comerciais em andamento. Então, a cooperação global é absolutamente fundamental, então. Mas e quanto, sabe, as ações específicas para as próprias EMED? O que elas deveriam estar analisando? Para as EMD, é absolutamente essencial que elas considerem reduzir as tarifas em relação a todos os parceiros comerciais. É também crucial que elas desempenhem um papel vital na restauração de um sistema de comércio totalmente funcional e baseado em regras, especificamente por meio da Organização Mundial do Comércio, ou OMC. Então, conversamos sobre o cenário econômico mais amplo e a política comercial. Estou me perguntando como isso realmente se traduz na perspectiva para os países de baixa renda, ou PBR especificamente. Qual é o panorama lá? Quando olhamos para os PBR, o crescimento está projetado para subir para 5,3% em 2025 e ter uma média de 6,1% em 2026 e 2027. Isso soa como uma recuperação, certo? Mas é suficiente? Essa é a chave. Essa previsão de 2025 é uma revisão para baixo significativa, uma redução de 0,4 ponto percentual em comparação com as previsões anteriores de janeiro. E o que isso significa, então, para os esforços de redução da pobreza? Esse ritmo, lamentavelmente, é insuficiente. Não reverterá totalmente as perdas de renda da pandemia, nem estimulará o rápido crescimento de empregos necessário para tirar milhões da pobreza extrema. Então, quando falamos sobre milhões ainda em pobreza extrema, estamos vendo áreas específicas ou tipos de países sendo mais afetados por isso. Absolutamente. Estamos vendo esse desafio particularmente amplificado no que chamamos de situações de fragilidade e conflito, ou SFC. Essas SFC são o lar de quase 1,1 bilhão de pessoas em 2025. E, elas respondem por quase metade da população global que vive em pobreza extrema. Metade da pobreza extrema global, concentrada lá, isso é um dado realmente chocante. O que está impulsionando isso? Bem, a incidência de conflitos armados aumentou substancialmente nos últimos anos. Isso levou à destruição de capital, tanto físico quanto humano. E qual é o impacto dessa destruição? Ela causa diretamente aumentos acentuados na pobreza e na insegurança alimentar. Muitas vezes, culmina também em recessões profundas. E geograficamente, existem áreas específicas onde isso é, particularmente pronunciado? Sim, situações econômicas e humanitárias persistentemente desafiadoras foram criadas pela violência generalizada e instabilidade política, particularmente, na região do Sahel e seus países adjacentes. Então, essas regiões estão enfrentando conflitos e pobreza generalizada. O relatório também se aprofunda na sua estabilidade financeira ou talvez saúde fiscal. Certamente. Países de baixa renda, ou PBR,
estão enfrentando pressões financeiras realmente extraordinárias neste momento. Extraordinárias, em que sentido exatamente? Quais são os elementos-chave que contribuem para essa pressão? Bem, é uma combinação de dívida pública elevada, restrições fiscais significativas e alguns obstáculos reais na mobilização de finanças privadas. Isso soa como uma situação muito precária. Esses problemas são generalizados entre os PBR. São mais da metade de todos os países de baixa renda estão atualmente em situação de sobreendividamento ou em alto risco de estarem. Metade, você disse? Como isso se compara a anos anteriores? É um aumento bastante significativo. Esse número é, na verdade, o dobro da proporção registrada em 2015. E o que que está impulsionando esses altos níveis de dívida e restrições? Existe um custo particular que se destaca? Sim, um fator notável é que apenas os custos de juros respondem por cerca de um terço dos déficits nesses PBR. É um encargo substancial. Além desses crescentes encargos da dívida e custos de juros, existem outros fatores externos que estão piorando a situação para os países de baixa renda? Absolutamente. De fato, os fluxos de entrada de assistência oficial ao desenvolvimento, também chamados de AOD, de fato caíram. E quão significativa é essa queda? E quais são suas implicações? É significativo o suficiente para exacerbar os desafios fiscais e as questões humanitárias, especialmente para as SFC que discutimos. Então, uma redução na ajuda está se somando às pressões existentes. Precisamente. E a perspectiva geral para os PBR está realmente nublada por um ambiente externo em deterioração. O que você quer dizer com isso? Um ambiente externo em deterioração. Bem, estamos vendo tensões comerciais crescentes, condições de financiamento global mais apertadas e preços mais baixos das commodities, tudo isso pesando muito em suas perspectivas. E quanto aos desastres naturais, esses também são um fator para isso? Sim, infelizmente, desastres naturais, particularmente eventos relacionados ao clima, representam riscos significativos de queda. E esses eventos climáticos, como eles manifestam seu impacto? Eles tendem a amplificar os desafios existentes, especialmente a insegurança alimentar e o deslocamento populacional, tornando uma situação que já é difícil ainda mais difícil. Então, com todas essas crises interligadas, quais são as principais respostas políticas necessárias para essas nações vulneráveis? A cooperação global é absolutamente essencial. Precisamos ampliar o apoio aos países vulneráveis enquanto eles lidam com conflitos, encargos da dívida e mudanças climáticas. E quanto à ação política doméstica? O que precisa ser priorizado nessa frente? Domesticamente, a ação política é crítica para fortalecer a resiliência fiscal. Isso exige uma melhor mobilização de receita e, é importante, gastos serem repriorizados. Então, gerar mais receita e gastá-la melhor? Precisamente. As EMED, em particular, precisam aumentar as receitas domésticas adicionais e direcionar os gastos para medidas de promoção do crescimento e em populações vulneráveis. Além das medidas fiscais, existem reformas estruturais mais amplas necessárias? Sim, as reformas estruturais também são essenciais para fortalecer a qualidade institucional, atrair investimento privado e, melhorar o capital humano e os mercados de trabalho. E para as SFC, o que há de único nas suas necessidades políticas? Para as SFC, reformas políticas domésticas adaptadas, apoiadas por um apoio multilateral bem coordenado, são críticas. Elas enfrentam desafios de desenvolvimento únicos assustadores. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.